jogo assim, não foi um jogo morto, foi um jogo corrido lá e cá. Mas, bicho, cada lance bizarro, né? Sim. Cara, o gol que o Matheus Bidu perdeu, o gol que aquele centroavante lá do Vitória perdeu. Rapaz, vamos colocar os lances aí. Mas o que vale é vencer essa altura do campeonato. O Campeonato Brasileiro está acabando. O Corinthians vai para uma situação na tabela que não briga por título, não briga por nada demais, mas também não briga para cair. E aí foi o gol do Charles, né? Que os caras falam que é um gol culposo. Ele não teve a intenção de fazer. Mas o que vale é isso, mano. Ganhou, precisava ganhar 3 pontos, cara. E com um a menos, hein? Pois Porque o Bidon foi expulso de forma infantil. Um lance sem a menor necessidade aquele. O Bidon é isso, Benja. Pra mim é um jogador extremamente limitado, que na armação ele não cria e na marcação ele não marca. Então eu não sei o que tantos corintianos adoram o Bidon. E pra mim ele ter sido expulso é um reforço. Agora com relação ao Corinthians vencer com o gol do Charles, eu achei que eu já tinha visto de tudo na vida. Porque o Charles, se eu não me engano, acho que ele tem quase 60 partidas com a camisa do Corinthians já. E é o segundo gol que ele faz. E é um jogador aí cada 30? Pois é um jogador que tem as suas limitações, mas até que fez um gol aí, quase a bola não entra, porque tava sozinho, cabeceou no travessão, a bola nem bateu na rede ainda, né? De tão chorado que era o gol. Mas o Corinthians, ele mereceu a vitória, Benja. Ele teve as melhores chances na partida, teve esse lance do Matheus Bidu no primeiro tempo ali, que o goleiro fez uma defesaça, apesar do Bidu ter chutado em cima dele, facilitando também. Teve um lance do Yuri Alberto, que aí o Finazzi Bonito, tá voltando a fase, hein, o Finazzi Bonito. O cara dribla o goleiro, Benja, chuta pra fora. A sorte que deu impedimento, então, mas mesmo ele assim... não sabia. Ele não sabia que estava impedido. Tinha que fazer. Se tivesse valendo, ele teria perdido, porque ele não sabia que estava impedido. Então o negócio é o seguinte, Yuri Alberto, você também precisa se cobrar um pouco mais, bacana. Yuri Alberto, Benja, é aquele jogador que eu não sei exatamente o que esperar dele. Eu não sei se o Yuri Alberto é aquele jogador do segundo semestre do ano passado, que deu a volta por cima, foi aquele cara que foi um dos pilares daquela arrancada do Corinthians, ou se é esse bagre que a gente tá vendo de novo. Porque o Yuri Alberto, no começo do ano passado, ele também estava com essa mesma fase. Eu não sei se o segundo semestre foi a vitamina que o Pac-Man comeu, sabe, igual o Pac-Man come a vitamina e sai comendo todo mundo na tela. Era o Yuri Alberto no passado. Agora, esse ano, cara, desculpa, voltou a ser aquele jogador que a torcida não confia. E pra mim, Benja, desculpa, se o Dorival tiver coragem, o Guinegão tem que ser titular. O Guinegão precisa ser titular. O Guinegão hoje tá entregando muito mais do que o Yuri Alberto, cara. Mas você colocaria o Yuri Alberto no banco? Eu colocaria, Benjamin, porque esses caras, eles vivem numa zona de conforto que eles praticamente não têm cobrança. Ele olha pro banco, ele fala, é um menino que tá lá. Se o Corinthians tivesse um Pedro no banco, igual no Flamengo, outro dia o Pedro era banco do Flamengo, cara, o cara que tá jogando como titular, olha lá, esse tipo de lance, desculpa, Benjamin, não dá pra perder, velho. Não dá pra perder. Ele pode colocar 1000 desculpas aí pra poder justificar essa besteira que ele fez. Não tem. E contra o Atlético Mineiro ele já perdeu uns 3 assim, Benja. Ele perdeu 3 assim contra o Atlético Mineiro, cara a cara com o goleiro. Contra o Flamengo foi aquela cavadinha que ele deu. Entendeu? Então, pra mim, o Yuri Alberto tá merecendo um banquinho sim, pra pensar no que ele pode fazer de melhor. Porque aí o jogador se cobra, Benja. Porque o jogador, quando tá assim, nessa zona de conforto. Não dá pra jogar Guinegão e Yuri Alberto? Dá. Se o Yuri Alberto estivesse numa boa, daria. Mas aí você tira o Memphis? Porque o Memphis, Benja, mesmo não sendo o Memphis do ano passado, ele tá entregando mais que o Yuri Alberto hoje. E aí o corintiano, Benja, sabe que eu acho complicado? Ontem eu não vi nada no Depay. Então, mas ô Benja, pra mim o time inteiro do Corinthians foi ontem o time inteiro do Corinthians foi abaixo. Eu não acho que o Corinthians jogou essa bola. Eu gostei do goleiro, o Felipe Longo, fez uma defesa. Fez uma defesa absurda lá no segundo tempo. Isso eu concordo. Depois do gol do Corinthians. Ali era bom, hein, mano? Depois do gol do Corinthians, ele pegou uma bola ali com o pé, que até gerou dúvida se a bola entrou ou não entrou. O VAR acabou determinando que a bola não entrou. Mas esse tipo de lance do Yuri Alberto, Benja, é o jogador que não tá se cobrando. Ele pode falar, me cobra e tudo mais. Desculpa, não tá se cobrando. O jogador do quilate dele não pode perder esse tipo de gol, assim como perdeu contra o Atlético. Não tô falando de um lance isolado, não. Contra o Atlético, repito, foram 3 chances cara a cara que ele perdeu. Contra o Flamengo, aquele pênalti que ele quis dar cavadinha. Porra, tá de brincadeira, irmão. Tá de brincadeira. Então, pra mim, hoje, o Memphis, apesar de não ser o Memphis do ano passado, ele tá entregando tecnicamente mais do que o próprio Yuri Alberto. E o corintiano, ele fica normalizando esse tipo de coisa. Porque aí, quando eu critico o Yuri Alberto, vem um monte de Iuretes da internet que adoram o jogador. Iuretes? Tem a fiel Iurete, porque quando você critica o Yuri Alberto, mas ele é esforçado. Gente, esforçado, ganhando o que ele tá ganhando, tá de brincadeira. Esforçado é o de menos. O Romero é esforçado e não pode jogar no Corinthians também. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, o cara é esforçado. Velho, um profissional de qualquer área que ele seja, qualquer área. Sim. Não interessa jogador, médico, enfermeiro, motorista de ônibus, o mínimo que o cara tem que ser esforçado. Exato.
Ó, se eu tenho uma padaria, aí eu contrato um padeiro pra minha padaria. Ó, o padeiro é gente fina, quando o caixa falta, ele vai lá e dá o troco. O padeiro é gente fina, quando falta a tia da limpeza, ele vai lá e passa um paninho no balcão. Ó, o padeiro é gente fina, quando o dono não tá lá pra abrir a padaria, é ele que abre, mas na hora de fazer o pão, o cara queima. Então não serve, irmão. Não serve. A função principal do padeiro na padaria é fazer o pão. A função principal do centroavante do time é fazer gol. O Yuri Alberto, ele pode ajudar na saída de bola, ele pode ser um cara esforçado, mas na hora que a bola cai no pé, na hora que a mardita cai no pé do cara e ele precisa guardar, não tá guardando, velho. Então, Benja, ele tá perdendo gols absurdos. E esse tipo de gol, Benja, se ele perde contra o Cruzeiro, ferrou o título. Ferrou o título de uma Copa que o Corinthians pode ganhar. O Corinthians ainda pode ganhar a Copa do Brasil, mas ele precisa ter um atacante decisivo, cara. Mas você... Parece, ô Verinha, senta aqui com nós hoje. Faz aí, o Michel Bastos não tá, a Verinha vai sentar. Mas, por exemplo, tem um mês ainda, mas se fosse o Corinthians e Cruzeiro, pode vir, Verinha, senta aí. Se fosse Corinthians e Cruzeiro, quarta-feira, você colocaria o Yuri Alberto no banco? Colocaria, fácil. Ô, Benja, pra mim, cara, de verdade, time de futebol não pode ter cadeira cativa, não. E você precisa cobrar jogador assim. Por exemplo, nesse ponto, o Tite, ele foi macho. Porque o Tite, quando o Cássio tava gordo, o Cássio, num determinado momento, ele também tava com o reizinho na barriga, pela história que ele construiu dentro do clube, e ele tava achando que era o Bambambam, ele achava que ele tinha uma cadeira cativa no time. Aí o Tite chegou no Mauri Lima, lembra aquele preparador de goleiro lá, o Carequinha, que era bom pra caramba? É bom pra caramba ainda porque não parou, tá na atividade. O Tite chegou pro Mauri Lima e falou, quem que é meu melhor goleiro hoje? Ele falou, o Walter. Ele falou, você banca o cara? Ele falou, banco. O Tite foi lá e escalou o Walter. O Cássio fez uma tromba desse tamanho, porque perdeu a titularidade. Ficou bravinho com o preparador de goleiros, mas tem que ser assim, Benja. Não tem nome, não tem história. Não tá jogando bola, irmão? O banco serve até pro maluco repensar. Serve de incentivo pro jogador que tem tesão. Ô, Verinha, você colocaria o Yuri Alberto no banco? Você tá do que hoje? Halloween? Hoje eu estou de Halloween. Você colocaria o Yuri Alberto no banco? Não colocaria, não. Deixa ele titular. E o Guinegão pro segundo tempo? Segundo tempo, o Guinegão. Eu inverteria. Pra mim, o Yuri Alberto viraria hoje a opção de segundo tempo. Vira a opção de segundo tempo, irmão. O Guinegão, Beija, é um cara que hoje tem sido muito mais matador que o Yuri Alberto. Basta ver as chances que o moleque tem. Ele tem guardado todas, praticamente, que ele tem de oportunidades. É um cara que é tão ambicioso quanto o Yuri Alberto na saída de bola. É um cara que participa, ele dá o combate. Então, cara, por que ficar mantendo um cara desse pelo nome? Você manteria o Yuri Alberto pelo nome? Uma coisa, Benja, você não tem opção no banco. Se não tivesse ninguém no banco, por exemplo, se a opção reserva do Yuri Alberto fosse o Thales Trágico, manteria o Yuri Alberto. Agora, tem do Guinegão lá, mano, que tá representando, toda vez que entra o moleque corresponde, põe o moleque pra jogar. Cara, eu vou te falar, o Yuri Alberto já me fez calar a boca e queimar minha língua em chamas. Por exemplo, é um cara que não é corpo mole, não falta vontade, ele corre, ele se mata, ele tá perdendo muitos gols. Mas eu não tiraria ele, mas eu talvez jogaria com o Guinegão e o Yuri Alberto. E aí você tira o Memphis? Cara, eu não tô vendo nada no Memphis, velho. Pô, o jogo contra o Atlético, o Memphis deixou todo mundo na cara do gol lá um monte de vezes, cara. Contra o Vitória, sabe, dá 2 passes aqui, 2 passes ali, não vejo fazer gol, não vejo criar alguma coisa diferente. Eu não vejo, mano. Honestamente, cara. Não tô falando que ele é ruim, óbvio que não. É craque? Óbvio que não. Mas sei lá, cara. O Yuri Alberto tá perdendo muito gol, mas, pô, ele guarda. Guarda o quê? Ele guarda, mano. O Yuri Alberto, pra fazer um, ele perde 5, 6 bem. Agora, eu gosto muito do Guinegão, cara. Por isso que talvez eu tentaria jogar com os dois. Talvez tentaria jogar, por exemplo, o Carrídio ontem, pra mim, foi muito mal. Mas tá voltando agora, a gente precisa entender também. Tudo bem, mas ontem... O Carrídio, a expectativa era ele voltar só no ano que vem, Benja. Então volta. Se não tem condição... Mas como não? Você tá louco? Não, se ele não tem condição... Não é que ele não tem condição, ele tá readquirindo uma forma física. É um jogador, Benja, que teve uma lesão no tornozelo e até fora a forma física, tudo bem. É readquirir a confiança também. Tô só falando da atuação dele ontem, foi muito ruim. O Bidon, cara, é um jogador que... Eu sei que muita gente fala muito bem dele, ele é raçudo e tal, mas, cara, ele comete lances assim, que nem aquele pênalti lá contra quem foi? Santos. Contra o Santos. Ridículo. Que ele deu um colbe de judô, Zé fazer Rafael. jiu-jitsu. Ridículo. Ontem uma expulsão sem a menor necessidade, sabe? Deixou o pé no joelho do cara. Eu acho que você tem que fazer algumas escolhas aí, cara. Eu acho que o Dorival tem que mexer, cara. Eu testaria Guinegão e Yuri Alberto.
Dois Não, mas caras eles jogaram rápidos, juntos, eles podem dois jogar caras juntos. rápidos, o Guinegão é um canhão. Sim. Ontem, por exemplo, é porque tava com um a menos, mas o Dorival colocou o Guinegão no finalzinho. Sim. Então eu jogaria, testaria, cara. Testaria. Mas a minha dupla hoje de ataque seria Guinegão e o Memphis Depay. Pra mim, o Yuri Alberto, aí, pela fase horrorosa que ele tá vivendo aí, ele que treine mais finalização, ele que treine mais aí um fundamento que é básico pra qualquer atacante, principalmente pro centroavante. Então, nessa condição aí, cara, desculpa, eu sei que tem um monte de corintianos aí que morrem de amores pelo Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto é aquele cara instagramável, ele posta, a galera curte, a galera adora e tudo mais. Mas desculpa, o Yuri Alberto ele tá dando uma série de rameladas, Benjamin, pra dizer o português claro aqui, que não pode dar, mano. Já começando lá pelaquela paradinha ridícula que ele deu lá, que ele deu a cavadinha depois e perdeu o pênalti contra o Flamengo numa fase que ele já estava ruim. Já era uma fase ruim. Depois contra o Atlético agora no penúltimo jogo foi a mesma coisa. Agora vai fazer o quê? Esse Red brasileiro é pra treinar pra Copa do Brasil? Fato. Ô Benji, o Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro ele já atingiu uma pontuação que o credencia até ficar mais tranquilo. O Corinthians hoje ele não tá mais com aquele negócio da corda do pescoço como estava no passado. Essa época no ano passado os corintianos estavam fazendo conta. Estavam precisando realmente daquela arrancada que inclusive o Corinthians conseguiu de 9 vitórias consecutivas, colocando o Corinthians ali até numa vaga de pré-libertadores. Hoje a condição do Corinthians, Benja, é justamente aí levar o brasileiro no banho-maria, condicionar jogadores que estão voltando de lesão, como é o caso do Carrídio, como é o caso do Garro, e o Corinthians vai se preparar para a semifinal da Copa do Brasil. Ô, Verinha, o Corinthians vai decidir a vaga da Copa do Brasil em casa. Vai jogar primeiro ou fora. Você prefere? Eu prefiro, né? Quem sabe agora, né? A gente tem mais sorte, né? Porque o Corinthians só perde, né, Beijo? Ganhou só ontem. Perde. Então ontem, mas ele ganha uma vez e perde 3. Mas ganhou do Atlético Mineiro também. Então ontem ele ganhou do Vitória, não foi? Foi. Então eu assisti o jogo em casa. Mas vamos ver, né, se a terceira ele ganha, porque 2 ele já ganhou, né? Mas sempre quando chega na terceira ele perde. Ô, Verinha, os caras estão bravos comigo que eu falei que o campeão da Copa do Brasil sai de Corinthians ou Cruzeiro. Você concorda? Eu concordo. Concordo sim. Não concordo não, desculpa, não concordo não. Por quê? Por que não? Porque você tá sempre certo. Tudo que você fala é real. Eu tô nada. Eu tô nada. Então você concorda. Então você concorda comigo. Com você. Então, mas eu falei que o campeão sai de Corinthians ou Cruzeiro. Você tomou alguma coisa aqui na Paulista? Ainda não, eu trouxe uma poção, depois eu vou tomar. Não, pergunta de novo. Verinha, eu falei que o campeão da Copa do Brasil sai de Corinthians e Cruzeiro. Falei, você concorda? Concordo, porque tudo que você fala é real. Ô, mano, você acha que sai ou eu tô enganado? Vou queimar minha língua. Olha, Benja, eu cravei também que sairia. Eu achei que Corinthians e Cruzeiro aí eram os favoritos, aí quem saísse desse jogo já era o campeão da Copa do Brasil, mas a gente não pode ignorar também o que o Vasco tem feito. O Vasco melhorou muito. O Vasco é com o Paulo Henrique na lateral, com esse menino aí também, o Ryan lá, o atacante também, o moleque tá carregando praticamente o Vasco nas costas. O Vasco melhorou demais, mas eu ainda acredito no favoritismo desse lado da chave. Eu acho que quem passar de Corinthians e Cruzeiro, eu concordo contigo, é campeão. E aí vai pegar o Mas Brasil. decidir em casa, Benja, pro Corinthians é um grande trunfo. Lembrando que o Corinthians esse ano, em 5 oportunidades que ele decidiu em casa, ele saiu vencedor. 3 no Campeonato Paulista, inclusive contra Mirassol, Santos e Palmeiras na final, e 2 na Copa do Brasil, quando ele pegou Novo Horizontino e Atlético Paranaense. Então, mas aí tudo isso depende muito de como for o primeiro jogo. Depende de como for o primeiro jogo, mano. Acontece aqueles resultados absurdos. O que aconteceu com a Libertadores. Você acha que o Palmeiras reverte contra a LDU? Futebol a gente não pode desacreditar de absolutamente nada, mas eu acho que não reverte, não. Então, eu acho que já foi. Por isso que esse negócio de falar, decide em casa, é bom. Eu também prefiro, mas depende sempre do primeiro jogo, cara. Depende do primeiro jogo. Você toma uma goleada, toma um placar de 3-0, e aí? Mas eu não acredito, Benja, que o Corinthians vai tomar uma goleada no Mineirão. Ele até pode perder. Mas se você pegar Mas eu também não acreditaria que o Palmeiras ia tomar um vareio de bola da LDU
E primeiro tempo tava 3-0. Sim, acontece. Eu nunca imaginei. Acontece, mas o Corinthians jogando ali com, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, aí você monta o meio campo lá, com Martinez, Ranielli. Você viu o gol que o Bidu perdeu ontem? Sim, não dá pra perder, mas perdeu, acontece. Mas você vai pro meio campo. O Yuri Alberto também, então perdeu, acontece. Não, mas é que tá. O Bidu, ele perde de vez em quando um gol desse, mas o Bidu é muito mais decisivo. É difícil o Bidu chegar dentro da área. O Bidu é mais decisivo que o Yuri Alberto? Não, Benja, entenda o que eu tô falando. O Bidu, quando ele chega dentro da área e tem a oportunidade de finalizar, é difícil ele perder um gol desse. O Bidu ele já fez alguns gols com a camisa do Corinthians, inclusive até de vez em quando dá assistências dentro da área mesmo ali, e ele sempre corresponde. É um absurdo perder esse tipo de gol, porque é um cara que tem qualidade para fazer diferente do que fez, de dar uma bomba na cara do goleiro praticamente ali. Ele poderia ter deslocado o goleiro e ter feito o gol, porque ele teve oportunidade para isso. Agora, o Yuri Alberto, Benja, eu tô falando de vários lances consecutivos, cara a cara com o goleiro, que ele tem desperdiçado. Mas esse time do Corinthians aí, você montando esse meio campo aí com Martinez, com Carrídio, com Garro, com Ranielli, lá na frente, numa dessa aí, Memphis Depay e Guinegão, até o Memphis Depay e Yuri Alberto, é um time forte, Benja, é um time forte. O Palmeiras é um time equilibrado, sim, emocionalmente, cara. Eu nunca vejo o time do Palmeiras nervoso. Eu vi contra o Corinthians na eliminação da Copa do Brasil, como é que tava calminho. O que a torcida falou pro Abel. E vou te falar, Benja, aqueles corneta que tava metendo cacete no Abel, falando, fora Abel, você não dá mais. Esses caras, Benja, eles estão em brasa. Vai bater um ventinho na quinta-feira que vem e vai voltar a crítica. Se o Abel tava dando chilique, porque ele não esqueceu, né? O Abel não esqueceu o Corinthians, ele tentou fazer terapia, fez 3 consultas ali e não esqueceu ainda. Porém, quinta-feira, meu irmão, aqueles caras que estavam em brasa vão voltar a virar fogueira, porque o Palmeiras possivelmente deve ser eliminado. E numa dessa vai se expor, vai tomar gol. E o Carlos Miguel? Parabéns, Carlos Miguel. Zica de corintiano pega, ó. Guerreiro, Tite, Vitor Pereira. Mano, o cara vai pro Corinthians, sai pela porta dos fundos, velho. É uma quizumba só, velho. A tua vida, Carlos Miguel, vai ser um inferno. E em 2 jogos você tomou 6 gols. E vou te falar. Mas ele teve culpa? Não, culpa não. Mas, Benja, o bom goleiro ele tem que ter sorte também. E, Lomba, você tá com a gente, não tá não? Lomba? O Lomba deve ter ficado no pé da vida. O Lomba era o reserva do Everton, era pra ele entrar, mano. Aí Elô foi lá e queimou o cara. 2 jogos, 2 derrotas, 6 gols sofridos, 5 defesas. Mas ele até o terceiro gol que ele tomou aí da LDU, mano, a cada meia hora ele tomava um gol. Lógico, faz parte da rivalidade, né? O torcedor do Corinthians vai torcer contra o Carlos Miguel até o fim da vida dele. Faz parte da rivalidade do futebol. Fala aí, Fiel. O Timão é o favorito ao título da Copa do Brasil? Qual a sua opinião? Enfrentando o Cruzeiro, que joga hoje contra o Palmeiras. Você acha que o Corinthians aí é o maior favorito nesse duelo? Lembrando que a gente vai decidir na Neoquímica Arena. Na sua opinião, Yuri Alberto tá merecendo banco? O Mano falou que deixaria o Memphis, tiraria o Yuri Alberto e colocaria o Guinegão. E eu vou com a do Mano. Na minha opinião, Yuri Alberto, se hoje a gente chegasse no duelo contra o Cruzeiro, precisando de um cara que vai ser decisivo, Yuri Alberto na draga que tá de novo, meu Deus do céu. Ele vinha numa crescente muito boa, mas depois das lesões, Yuri Alberto não é mais o mesmo. Esse gol que ele perdeu cara a cara com o goleiro, cortou o goleiro, era só ter paciência, bater direito, o cara chuta pra fora, fora os gols que ele perdeu ali contra o Atlético Paranaense. Hoje a gente precisando de um cara decisivo. Eu tiraria o Yuri Alberto e deixaria o Guinegão. Guinegão tá voando, tá com confiança, as oportunidades que ele tem, ele não perde. A bola bate nele, entra e tá chamando o gol. E não dá pra confiar no Yuri Alberto de 3, 4 oportunidades ele marcar um gol. Num jogo contra o Cruzeiro, se perde esse gol aí, contra o Atlético Paranaense ali, os gols que ele perdeu também. Se a gente tá jogando contra o Cruzeiro, valendo uma classificação pra final, ou até numa final, não dá, cara. Não tô falando do Yuri Alberto daquela fase matadora e vencedora de título do Paulista, reta final do Brasileirão do ano passado, Sul-Americana, foi matador no ano passado também. Tô falando do Yuri Alberto de agora. Futebol é de fase. Eu tiraria, colocaria o Guinegão, deixaria o Yuri Alberto matutando um pouquinho. Será que ele realmente tá concentrado e entregando o melhor dentro de campo? Porque não dá pra perder gol como esse. Não tiraria o Memphis. Memphis ainda não tá no auge do Memphis que já foi com a camisa do Corinthians, mas nessas 2 últimas partidas eu acho que ele fez boas partidas.
tava deixando a desejar depois de tudo que aconteceu dele se guardar para jogar na seleção holandesa e tal. O que me chamou a atenção no jogo contra o Vitória é que quando o Corinthians marcou o gol, eu até voltei umas 2 vezes o lance porque ele se ajoelha e começa a vibrar comemorando o gol que nem foi dele, foi do Charles, comemorando a vitória, ali, uma possível vitória do Corinthians, já estava quase acho que 80, né, 70 e poucos minutos do segundo tempo. Então assim, a gente precisa desse Memphis Depay, concentrado, focado no Corinthians, entregando o seu melhor dentro de campo. E na minha opinião, se o Corinthians manter esse ritmo, vão fazer a mesma coisa do ano passado, hein? Replay das 9 vitórias consecutivas. Se inscreva no canal, fortaleça o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu, deixa a sua opinião aí nos comentários. Fui!